Boa noite, vim aqui apresentar para vocês o nosso projeto de intervenção no curso de especialização em gestão de pessoas com ênfase em gestão por competência na Universidade Federal da Bahia, solicitado pela professora Luísa Reis, realizado pelas alunas Daniele Monteiro do Nascimento e Graziele Souza Moraes Ravazano. O nosso projeto ele fala sobre cidadania ativa, fortalecendo a combalite social em políticas públicas da saúde. O Accountability tem se tornado uma central de discussões sobre a qualidade da gestão pública e a efetividade das políticas sociais. Trata-se também de princípio democrático, que busca garantir que os gestores públicos sejam responsabilizados por suas ações, promovendo a transparência, o controle e a participação cidadã. As diversas formas de accountability social destaca-se por envolver diretamente a sociedade civil organizada no acompanhamento, avaliação e exigências de melhorias na administração pública. Em municípios de pequeno porte, observa-se uma fragilidade estrutural na efetividade dessa accountability social, em especial na área da saúde. Nota-se também que os aspectos e os espaços institucionais de participação, como os conselhos municipais, muitas vezes existem apenas formalmente ou são marcados por baixa representatividade e pouca efetividade na influência sobre as decisões públicas. O nosso projeto ele vem para mostrar que a gente pode criar um comitê cidadão de acompanhamento das políticas da saúde, com o objetivo para fortalecer, fortalecer o processo da contabilidade social dentro do município, por meio de engajamento direto da população nos processos de planejamento, monitoramento e avaliação dos serviços da saúde. A proposta busca contribuir para a adaptação e ampliação da esfera pública participativa, conforme sugerem os autores bibliográficos, como base. Ao enfatizar que a responsabilização do Estado não se limita às normas legais, mas exige a articulação como prática democrática, efetiva e continuada. A presente intervenção insere, portanto, no debate contemporâneo sobre o papel da cidadania ativa na promoção da política pública mais transparente, eficiente e legitimadas socialmente. Além disso, dialoga também com a ideia de que o controle social precisa ser ampliado para além dos mecanismos formais incorporando metodologicamente de forma política a ações que promovam o empoderamento da comunidade no exercício de seus direitos, dando voz aos cidadãos para lutarem pelos seus direitos. Seria a função desse comitê, Então, a gente consegue entender que o nosso propósito de criar o comitê, ele surge para uma resposta mais à urgência de construir um espaço articulado
na questão articulação horizontal entre Estado e sociedade, que são capazes de promover maior transparência, corresponsabilidade, né? E eficiência das ações públicas. Esse fortalecimento da accountability social dentro do nosso município de Vitória da Conquista representa um passo muito importante para qualificar a gestão pública local, né? Então, seria uma gestão pública do nosso município local, que venha promover uma relação mais ética, transparente, participativa entre o governo e a sociedade. Além disso, vai também estimular a cidadania ativa, com a proposta de poder contribuir para a legitimização das decisões públicas e para a melhoria dos indicadores da saúde, ampliando também o acesso da população às informações e possibilitando o acompanhamento sistemático das ações implementadas dentro do território. Então, a gente vê que o objetivo desse nosso comitê seria para fortalecer, né? Então, ele iria fortalecer a contabilidade social dentro de uma gestão pública, principalmente na questão da saúde, dentro do nosso território, dentro do nosso local, né? Com a visão do nosso território, com participação da sociedade, com sinalizações de escuta, dando voz ao direito e dever de um cidadão, né? Além disso, fomenta a formação cidadã, né, da população para exercer o seu controle social, estabelece também uma dinâmica de diálogos entre gestores públicos e sociedade civil, cria também instrumentos de monitoramento e avaliação participativa das políticas públicas de saúde, produz também a divulgar informações acessíveis sobre a execução orçamentária, os resultados das ações dentro da área da saúde. Além disso, temos também a questão da metodologia, que será uma estrutura mais criada e dividida também em 5 etapas, né? Nosso projeto de comitê seria também disso, teria etapa por etapa, né? Nossa primeira intervenção da metodologia nessa etapa, né? Seria de uma sensibilização à mobilização social, que será realizar uma campanha de divulgação para sensibilizar a população sobre a importância da contabilidade social e convidar representantes da sociedade e da comunidade, né, para compor esse comitê. Então, a gente criaria uma mobilização para conter, né, e contar com apoios de instituições de ensino superior, como faculdade, como mestrado, como doutorado, né, que pegaria essas instituições de ensino superior, organizações não governamentais e agentes comunitários da saúde, que são os pontos principais, são itens e pessoas essenciais para termos também dentro desse comitê. Além disso, criaríamos também uma formação cidadã, que serão oferecidas oficinas formativas como foco em educação para a cidadania, funcionamento da gestão, leitura de dados orçamentárias e políticas públicas de saúde. Essa etapa será fundamental para garantir que os membros do comitê tenham subsídios, né, teóricos e práticos para acompanhar criticamente a atuação do poder público. Além disso, criaremos também uma estruturação do Comitê Cidadão. O que seria esse comitê? Esse comitê será composto
por representantes da sociedade civil, usuários do SUS, estudantes, lideranças comunitárias, essas lideranças comunitárias que é essenciais, os técnicos convidados, então eu teria técnicos convidados, os encontros, né, nessa estruturação do Comitê Cidadão seriam mensais, então teriam encontros mensais com pautas públicas e aberta, preferencialmente realizada em escolas, né, posto de saúde ou auditórios comunitários. Outro ponto também que seria interessante dentro do nosso comitê que a gente pautou foi a questão do monitoramento e produção de relatórios participativos. Dentro desse comitê de monitoramento, a gente teria, a partir do acompanhamento das ações e execução orçamentárias da Secretaria Municipal de Saúde, o comitê vai elaborar um relatório acessível, com a linguagem simplificada, uma linguagem fácil de compreensão e uma visão, né, mais fácil. Leu ali, já conseguiu entender, ou visualizando, já conseguiu entender a mensagem. Além disso, divulgações, né, nas redes sociais, rádios locais, escolas, universidades e unidades da saúde. Outro ponto é a avaliação e aprimoramento da experiência, né, que seria semestralmente. Seria feito através de avaliação coletiva das atividades do comitê, buscando identificar avanços, dificuldade de propor estratégico de melhorias. Essa avaliação terá caráter de diálogos e democráticos com participação de gestores municipais. Dentro desses pontos aí, a gente percebeu que existem vários autores envolvidos, né? Então, esses atores envolvidos seriam moradores e liderança comunitária de Vitória da Conquista, usuário do sistema do SUS, né, de saúde. Então, teria esse membro do usuário do Sistema Único de Saúde. Estudantes e professores de universidade, como da UFBA, UESB, IFBA e outras demais instituições. Técnicos de gestores municipais e Secretaria Municipal de Saúde. Outro potencial de impacto seria também a iniciativa, né? Que pretendia gerar um impacto concretos como o aumento de transparência na gestão municipal de saúde, maior participação da comunidade nos processos decisórios, fortalecimento da cultura, da cidadania ativa, melhoria na prestação de serviços públicos por meios de diálogo com usuários, né? E, além disso, defende também aquela questão que Ribeiro e Santos, de 2016, informa que a efetividade da contabilidade social, ele depende não apenas da existência de instrumentos normativos, mas também de criações de espaços concretos e escutas, negociações e corresponsabilidade entre o Estado e a sociedade civil. Então, podemos entender que dentro desse contexto nosso, dentro desse comitê nosso, né, dentro desse projeto de intervenção, podemos compreender que a espera dessa intervenção na nossa proposta, que possa vir a contribuir para consolidar uma cultura de participação crítica e colaborativa, gerando também alguns impactos positivos, não apenas na qualidade da gestão da saúde, mas também no fortalecimento de tecidos sociais, principalmente no tecido local, dando também uma experiência no desenvolvimento do trabalho que possibilita também ainda a ampliação de compreensão sobre o papel do cidadão na governança pública, ressaltando-se que as práticas também são efetivas, né, de contabilidade social. Não depende apenas
de uma boa vontade política, mas da mobilização, formação e organização coletiva. Então, essa contabilidade social não dependeria também só apenas do Estado, da questão do Estado, da política, e sim de uma organização coletiva. Então, dependeria de vários membros que estejam envolvidos, né? E somaria para uma solução, para uma participação, para uma visão de uma parte comunitária, de uma parte pessoal que depende realmente dessa organização e depende também que o Estado e a governança tenham também uma visão ampla desse cidadão que vai utilizar a questão da saúde, que vai, né, resolver a questão, precisar de um socorro, de algumas outras coisas. E também que quem está dentro de uma faculdade ou ensino superior também consiga já ter uma visão ampla em relação a essa questão da saúde, né? Então, esse é o nosso trabalho, para mostrar para vocês que essa intervenção da contabilidade dentro da questão social, dentro da questão política pública, na questão da saúde, ela é na forma horizontal, que ela pode ser criada por comitês, com debates, com conversas que envolvam o Estado, junto também com a questão dos cidadãos, né? A questão do uma visão ampla pela questão da cidadania, né? Então a gente chega a essa conclusão que a população ela precisa ter um acompanhamento e uma fiscalização das ações públicas, né? Não pode só simplesmente ter as ações públicas de uma forma formalizada e não ter uma ouvidoria que possa escutar também o ponto final, que é o cidadão que utiliza daqueles membros, né? Que utiliza daquele meio de saúde, meio de se cuidar, meio de ter uma visão crítica, de isso não tá dando certo, vamos tentar melhorar isso. Então, também ser escutado ambas partes. Esse é o nosso trabalho. Muito obrigada.